Formada por 29 quartos, piscinas e as mais lindas mulheres do mundo, a mansão Playboy foi o paraíso particular de Hugh Hefner, criador e proprietário da empresa mais conhecida no mundo do ramo. No vídeo de hoje, falaremos sobre a famosa e misteriosa mansão Playboy. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo, e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente aí. Meta de like de hoje, Igor? 7.065. Vamos pedir uns 27 mil? Ó! Uma vez na vida, por que não? Hoje falaremos sobre a mansão Playboy. A mansão Playboy, que é um negócio que fez muito sucesso, fez parte de uma cultura aí que desenvolveu vários programas, né, que a gente conhece. Por exemplo, American Pie veio de uma cultura de Playboy. Pânico foi uma cultura que segue ali a cultura da Playboy, né? Existiu muito conteúdo que a gente consumiu, principalmente na nossa época aí, onde a gente era criança e tal, que foi influenciado pela Playboy. Hoje a gente vai falar então da Playboy e de como ela foi criada. Hefner nasceu em Chicago em 9 de abril de 1926. Se interessou em jornalismo desde pequeno, quando já na escola criou seu próprio jornal. Durante essa época, no final do período escolar, foi rejeitado pela garota que ele estava apaixonado. E isso fez com que ele mudasse totalmente o seu estilo, inclusive o seu nome. Dali em diante, sendo chamado de Hef, o que tornou o Hef mais popular entre os colegas. Ele se formou então em 1944. E assim que saiu da escola, entrou para o exército, onde ele teve dois empregos, onde ele foi secretário e cartunista. Ele era secretário dentro do exército e era cartunista. Ele manteve ali a produção por causa que, desde criança, ele já teve o próprio jornal e tal. Até mesmo quando estava no exército, manteve isso. Então o cara, desde pequeno, tinha esse negócio. E você vê como é que as coisas são marcantes, né? Ele criou um jornal na infância e na infância uma menina destratou ele. Na infância ele decidiu que ele ia ser o cara mais popular de todos. E dali em diante ele criou uma revista só mostrando mulher pelada. Tem muito a ver, tá ligado? Uma coisa com a outra. Mas ele acabou sendo dispensado em 46 do exército. E aí ele falou, o que eu faço da vida agora, amigão? Foi quando o Hef fez aula de artes no Art Institute of Chicago, que é o Instituto de Arte de Chicago. Gostasse desse inglês? Isso aí ficou bom, hein? Gostou? E logo em seguida ele entrou na faculdade de Illinois, onde em 2 anos e meio conseguiu o certificado na faculdade de psicologia. Então ele era formado em psicologia. O cara é inteligente. Fez jornalismo, fez psicologia, viu? Ele é um cara que ele gostava de publicar e de entender. E nesse período já existia dentro dele o interesse de criar algo revolucionário e diferente em relação ao que tinha na época, o que tinha em vista. Essa ideia dele veio quando ele estava no exército e viu quanto que as publicações diferentes faziam sucesso entre os homens. Seja uma revista engraçada com piadas mais polêmicas ou uma revista mais ousada com fotos íntimas, qualquer um dos dois fazia mais sucesso porque parecia mais escrachado e mais real. Ele manteve então esse sonho encaixotado por um bom tempo. Isso porque ele continuou executando a sua função ali de psicólogo até 1953, quando ele fez a primeira edição da revista Playboy. Ele teve a ajuda de 45 colaboradores, ou seja, 45 pessoas ajudaram ele a criar a Playboy. Isso incluiu a mãe dele. A mãe dele ajudou na primeira revista Playboy. E a capa da revista foi nada mais, nada menos. Tem um chute? Deixa eu ver. Pra primeira, tem que ser alguém na época, né? Mano. Não sei, não faço a mínima ideia. Marilyn Monroe. Cara, a Marilyn Monroe sempre foi tipo uma grande paixão do Hef e ele precisou pagar pra ela pra poder botar ela na capa, o que na época não era muito comum. O modelo não recebia muita grana, era mais tipo assim, vai lá, é legal, você fica com fama de bonito. Muitas vezes acontecia coisa do tipo. Então ele pagou pra ela, e pagou caro, tá ligado? Só pra ela aparecer na capa. E na verdade ela nunca fez uma foto pra Playboy, ela nunca foi fotografada pela Playboy na história, tá ligado? E a Marilyn Monroe, ela é meio que a versão evoluída e adulta daquela menina que negou o Hef. Porque o Hef dormiu com todas as mulheres que ele quis na vida, menos essa menina quando era criança e a outra mulher que ele não conseguiu domar quando era adulto, não conseguiu, tipo, controlar e nem nada do tipo, foi a Marilyn Monroe. Então, tipo, ele ficou muito apaixonado por ela. Tanto que em 92 ele chegou a comprar o local ao lado do túmulo da Marilyn Monroe, pra ele poder ser enterrado ao lado dela e eles ficarem juntos pra sempre. A Marilyn pousou nua, com um lençol vermelho sobre seu corpo. Isso chocou os 20 países que Hef distribuiu a revista. Os países incluíam Estados Unidos, Japão, Romênia, França e até mesmo o Brasil. No começo, para tentar ser mais light, a revista colocou pequenas notícias para que as pessoas não se espantassem com a nudez e ficassem mais familiarizadas e mais naturais. Porém, as notícias não impediram de a galera achar estranho. Obviamente a galera achava estranho porque, tipo, via um cara com uma revista Playboy e sabia que ele tava vendo nudez. E tinha uma galera que falava assim, eu não compro Playboy por nudez, eu compro por causa que eu gosto de ver as notícias, os debates. Que realmente tinham debates muito bem feitos, tinha uma notícia bem feita, tá ligado? Só que, pô,
É tipo uma revista normal. Tá ligado? Mulherzinha ali, né? Tinha umas mulheres peladas, tipo o Pânico. Lembra que o Pânico do nada, tipo, o Emílio tá apresentando, apareceu uma bunda, pô, eu acho que era meio essa pira. Só que ele foi muito insistente, porque sempre foi o sonho dele, então é realmente uma missão de vida. E ele conseguiu botar Playboy em todas as bancas dos Estados Unidos. E se tornou a maior revista de sexo do mundo, tá ligado? E não só dos Estados Unidos, ele começou a colocar no mundo todo. Inclusive ele falou o seguinte: estou vivendo a versão adulta do sonho de um menino e tornando a vida em uma celebração. Então tipo, ele falou, pô, tô vivendo uma festa, né, basicamente aí. Então ele percebeu que tava fazendo muito sucesso quando ele começou a ter um aumento muito gigante de assinatura. Não que não é essa pessoa que comprava a revista na banca, era a pessoa que assinava e recebia em casa. E tem um sentido nisso, porque as pessoas tinham vergonha de comprar na rua, mas receber em casa não era tanto vergonha. O cara chegava, botava e era isso. Então tava na sua casa e ninguém precisava saber. E ele tinha 7 milhões de assinatura. É muita gente, cara, é muita gente. Cada revistinha o quê? 20 pila, mano. 14 milhões por edição, fora as pessoas que compram em banca. É muita coisa, mano. Então ele tava vendendo demais, ele precisou contratar muito mais gente, tá ligado? E ele tinha que melhorar as fotos e melhorar a produção da Playboy. E aí foi onde ele começou a fazer, tipo, cenários, fazer estúdio de fotografia, e ele começou a dirigir tudo isso. E veio a ideia de por que não ter uma mansão Playboy. Tá ligado? Por que não ter uma mansão para essas pessoas todas ficarem ali e conviverem ali? E ali mesmo a gente poder fazer as fotografias, fazer imagem e gerir a carreira das meninas que apareciam na Playboy. E aí a ideia seria a seguinte: as meninas que ficariam na mansão Playboy seriam as meninas que apareceriam nas Playboys, nas revistas Playboy. Então, tipo assim, ali estavam aquelas mulheres que eram as mais desejadas do mundo todo, tá ligado? Nossa, todas juntas. E tinha uma outra parada, o Hef, ele ficava com todas elas. Principalmente antes dos anos 2000, mas também nos anos 2000 isso aconteceu, elas eram obrigadas a ficar com ele. Obrigado. Elas eram obrigadas a ficar com ele, era uma parte do acordo. E ele tava fazendo muito sucesso mesmo. Ele começou a fazer festival de jazz, que na época fazia sucesso, nos anos 60 e coisa do tipo. Ele tinha também alguns clubes da Playboy, que tinha em vários países do mundo. Esses clubes eram conhecidos por causa das garçonetes, que sempre eram muito, muito bonitas. E elas vinham de maiô e com aquele pompom de coelhinho, além das orelhinhas, tá ligado? Que tinha a ver com o personagem. E o coelho é por causa da cidade de Chicago, que é de onde ele vem, tá ligado? É um símbolo. Inclusive Chicago tem lá espalhado por lá, tipo, por toda a cidade, os coelhos lá, muito por conta também da Playboy. É aquela parada, né? Um homenageou o outro, tá ligado? Um homenageou o outro e foi indo assim, foi crescendo, e você vê coelho por todo lugar de Chicago hoje em dia por causa disso. E aí se tornou muito lucrativo você ter uma casa da Playboy, você ter uma festa da Playboy, uma casa de festa da Playboy. As pessoas começaram a querer muito isso, e ele começou a coordenar muitas mulheres por todos os locais do mundo. Então, tipo assim, ele tá envolvido com vários casos de prostituição e coisa assim, tá ligado? Inclusive tem uma vez que rolou um problema na mesma semana em Miami e Nova Orleans, em 2 franquias da Playboy. Nessas 2 franquias da Playboy teve caso de racismo, onde negros foram impedidos de entrar na casa. Que merda. E aí a resposta dele foi comprar essas 2 casas de volta pra ele. Ele foi lá e comprou as 2 casas pra não deixar na mão dos caras, porque ele falou que a Playboy não poderia estar na mão dos racistas. Com tantos assinantes, é claro que as garotas da Playboy iam ficar famosas também, tá ligado? E começou a se tornar muito caro tudo que elas fizessem. Uma propaganda, uma presença VIP, qualquer coisa do tipo, tinha um preço. Inclusive, você podia sair com as mulheres da Playboy. Você poderia sair com as mulheres da Playboy. Isso tinha um preço, era só você falar com o Ref. Quando saía a nova Playboy, 7 milhões de homens já tinham lá assinado, iam receber aquela Playboy, iam querer ter aquela mulher, e eles poderiam pagar pra sair com aquela mulher. É um bagulho meio louco de imaginar, porque no mundo de hoje isso, né? Porque parece quase que a mulher é uma propriedade dele, ela é uma propriedade sexual. Não podia alugar a mulher assim. Só que a gente, aquela, naquele momento ali, eu acho que as pessoas ouviam isso de uma forma mais comum, assim. Tinha os caras do cabaré, até as mulheres do cabaré que eram donas de outras mulheres. É um bagulho bem, bem bizarro, na real. Então ele começou a ter esse trabalho de, tipo, permitir que alguns homens saíssem com essas mulheres, tá ligado? E aí foi onde ele teve a ideia mesmo, falou assim, pô, vamos fazer essa mansão de vez, e essa mansão vai rolar, e é isso. E a mansão tinha festas muito famosas, tinha festas muito grandes, e festas que eram feitas pra famosos. Porque pra você estar lá, ou você era muito famoso, ou você era muito rico. Mas nível bilionário, pra pagar o que era o preço de lá. Então custava uma quantia de alguns milhões de dólares, tá ligado? Isso porque a casa também custava muito caro. Tudo pra ser feito custava muito. Mais de 50 pessoas preparavam uma festa pra você, tá ligado? Então era uma festa exclusiva e a festa não era comum, obviamente. Diz que durante a festa você podia levar alguns amigos, e aí você teria as mulheres da Playboy passeando pela casa, todas nuas, todas peladas, te servindo durante toda a festa. Servindo bebida
inteira e essas garotas ficariam na companhia do ref o tempo todo. E algumas delas faziam uma espécie de cerimônia que elas ficavam em volta dele e elas eram proibidas de sair de perto. As outras tinham autorização pra ficar com alguns clientes. Então, tipo, era uma parada quase que uma seita, assim, tá ligado? Aí, digamos que você pagou pra ir na Playboy. Sim. Como é que você faz pra entrar na mansão Playboy? Você tem que pegar um ônibus, esse ônibus te pega, nesse ônibus vem algumas coelhinhas da Playboy já, obviamente, já tem algumas coelhinhas ali, e o motorista dentro desse ônibus te leva, e só dentro desse ônibus você entra. Você não entra com seu carro de jeito nenhum na mansão Playboy. Quando você chega na casa, algumas coelhinhas lhe recebem, levam você até a casa, mostram um quarto, alguns dos quartos você pode ficar, tinha 29, você pode ficar, em cada quarto tem uma coelhinha deitada, então, tipo, você decide em qual quarto vai ficar, isso já demonstra mais ou menos com qual coelhinha também você quer ficar, tá ligado? Depois você passa algumas horas nas piscinas e rolava muita puxa mesmo, é isso que eu tô falando. E de qualquer forma, essas mulheres que estavam ali, se elas não ficassem no quarto pro cara ver elas, elas iam lá pro meio da festa, que elas eram obrigadas a ficar fazendo companhia do cara. Ah, pode crer. E o que mostra que era uma convivência bem estranha é que o ref obrigava as meninas a morar lá. Elas não tinham só que participar das festas, elas eram obrigadas a morar lá. E além de serem obrigadas a morar lá, elas eram obrigadas a descolorir o cabelo, pra ficar igual a Marilyn Monroe, que ele era muito apaixonado. Então todas elas tinham que ficar com o cabelo descolorido. Isso porque, lembrem, era contra o racismo e contra as diferenças. Mas tem que ser todas loiras. E além delas todas terem que ser loiras, elas também tinham que ter o corpo ideal, o corpo que ele quisesse. Então ele passava por elas, se via que elas estavam, tipo, tendo um peso a mais, ou estavam, tipo, ficando com a bunda maior do que deveria, ele mandava diminuir e ele mandava ficar do jeito que ele queria. Ele regulava. Além dele regular isso, era comum ter na casa de 8 a 10 garotas, tá ligado? Tipo, fixas morando lá, né? E tinha as outras coelhinhas que iam pra esses clubes e que acabavam vindo pra casa pra participar principalmente das festas e das grandes orgias. Essa é a real. Então, tipo, essas 8 coelhinhas que moravam ali, normalmente namoravam com ele. Então as 8 realmente eram namoradas dele, de usar aliança. E o que ele fazia? Ele chegava numa das garotas e falava, tipo assim, pô, seu batom vermelho aí, né? Acho que não fica legal em você. Você fica com uma cara de velha, de acabada com batom vermelho. E aí ele chegava logo em seguida em outra garota que tava com batom vermelho e falava, nossa, você fica tão linda assim com esse batom. Porque as garotas começavam a se odiar. E a competitividade entre elas fazia com que aquilo se mantivesse vivo, tá ligado? As garotas acabavam que elas não gostavam do cara, elas não gostavam do ref. Elas só queriam estar na frente da outra menina. Então, tipo assim, ela falava, agora eu vou dar pra ele não sei o que, tá ligado? E as meninas ficavam o tempo todo. Ele namorava várias mulheres ao mesmo tempo. Foi assim que ele ficou milionário e tava ficando com todas as mulheres mais desejadas do mundo, tá ligado? Na época, todo mundo queria ser da mansão Playboy, porque, obviamente, tinha bons resultados. Você ficava famosa, muito famosa. Você ficava muito famosa, não é pouco famosa não, você ficava muito famosa. Você começava a fazer muita propaganda, você ia ganhar dinheiro, obviamente você ia ganhar dinheiro. E além disso tudo, você já logo de cara, você ganhava algumas mesadas. Ele dava $1.000, que pra época era muita grana, tá? Só pra vocês terem uma ideia, na época, mais ou menos nos anos 70, o Pelé era o maior jogador da história do futebol. Ele foi contratado por $60 mil, se eu não me engano. É alguma coisa assim, ele foi contratado e inclusive ele jogou no Cosmos por não sei quanto tempo pra ganhar $1 bilhão. Então, tipo assim, é muita coisa. Só pra vocês terem uma ideia, tipo, é muita coisa, $1.000. E ele dava $1.000 pra cada uma das mulheres, por semana. Então, tipo, ele mimava elas demais. Se ela quisesse fazer cirurgias plásticas, ele fazia de graça. Se ela quisesse botar silicone, ele fazia de graça. Se elas quisessem ir no salão, tinha salão de graça. E elas tinham todos os tratamentos estéticos do mundo. Então, tipo, as mulheres iam pra lá pra tentar ficar ainda mais bonitas, sendo que a maioria já era, tipo assim, muito bonita, tá ligado? Aqui no Brasil, várias famosas foram pra Playboy. E até chegaram a frequentar alguns eventos, mas não é igual lá nos Estados Unidos, né? Mas entre essas famosas tem a Xuxa, a Cláudia Raia, Cristiane Torlone, a Simone, a Hortência, ela teve a Kim Kardashian, teve a Charlize Theron, nossa, Charlize Theron, Kate Moss e Madonna, ó, teve bastante gente famosa. Mas nem tudo deu certo na vida do cara e uma hora esses escândalos começaram a vazar. E as mulheres começaram a reclamar como que ele era, e principalmente recentemente elas começaram a reclamar muito mais, tá ligado? As namoradas dele começaram a falar que ele era muito autoritário, ele obrigava todas elas a dormir às 21 horas. Elas tinham que ter toque de recolher. E elas não podiam sair de casa se ele não deixasse. Então, tipo, se ela fosse fazer uma propaganda, ela tinha que pedir pra ele, tá ligado? E se ela não tivesse nas orgias, porque ela tava fazendo alguma propaganda ou algum programa, tipo, de televisão, porque eram mulheres famosas que estavam na Playboy. Se ela estivesse fazendo alguma outra coisa e não tivesse lá durante as orgias com os clientes, elas recebiam multa. Inclusive, elas não recebiam aqueles $1.000 que elas tinham direito. Então, tipo assim, ou você participava de todas as orgias da semana, ou você não recebia os $1.000. Ele realmente fez um inferno na vida das mulheres. Elas começaram a criticar isso. Inclusive, algumas delas começaram a falar que ele, além de tudo, não era bom de cama, que ele tinha fama de bom de cama. Fazia com que mulheres quisessem ficar com ele até o último dia da vida dele, tá ligado? Ele tava velho pra caralho.
E aí, tipo, tinha um monte de mulher novinha querendo ficar com ele. Porque ele tinha a fama de ser um dos, sei lá, o melhor homem na cama, tá ligado? Que ele era o dono da Playboy. Inclusive, essa mulher disse que ele só conseguia ficar com as mulheres usando Viagra. E ele falou que é verdade porque chegou a época que ele teve até 14 namoradas na casa. Então não tinha como se não fosse com Viagra. E aí, tipo, além de ele ter as 14 namoradas, aí ainda tinham as surubas, tinham as orgias, tinham as festas, tinham os bailes, tinham todas essas coisas que ele fazia. Então, tipo, a vida do cara foi em torno de sexo o dia inteiro. E sexo com mulheres loiras que pareciam Marilyn Monroe. Que loucura. É um cara meio louco da cabeça para pensar. Bom, então o ref começou a ser explanado e as mulheres começaram a falar o que estava acontecendo. Elas falaram que, inclusive, tinham vícios, né? Algumas tinham entrado no alcoolismo, algumas tinham entrado na cocaína, algumas tinham entrado em vários tipos de droga. E algumas delas até tentaram suicídio dentro da casa por conta dos problemas psicológicos que as mulheres tinham. E aí ele foi cada vez perdendo mais namoradas até que em 2010 ele decidiu que ia casar com uma mulher, a Crystal Harris, que era 60 anos mais nova que ele. Inclusive a gente pegou uma fala dela aqui. Ela disse o seguinte: posso dizer com honestidade, eu não era a única mulher na vida de ref. E não me sentia confortável com isso, porque casamento é entre duas pessoas. E não era isso que estava acontecendo. Então, tipo, ela falou que realmente tinham várias namoradas. O cara afirmou, né, que ele era o garanhão. Então, tipo, em 2012, ela, 2 anos depois que tinha se casado com ele, ela deu um fim em todas as mulheres da mansão e mandou todas embora. E, enfim, ele teve só uma mulher, a partir de 2012, quando ele já tinha vivido 712 anos. Então a mansão que era paga por muitos pra poder ir lá e ficar com garotas e ter um dia incrível e coisas do tipo, do nada tava em ruínas, porque ela já não tinha mais as garotas, não tinha mais as festas, não tinha interesse de ninguém, e ela ficou meio que sem utilidade. E a casa chegou até a ficar vazia, e em 2016 ela foi colocada à venda. A mansão foi encerrada e hoje em dia não existe mais mansão Playboy. Ela foi colocada à venda por $200 milhões. Só que ela foi vendida por 100 milhões. A metade do preço inicial, tá ligado? Então, tipo, 100 milhões a menos do que o cara queria. No final, o ref tava bem triste, tava bem melancólico. Sem as mulheres que ele gostava, sem a casa que ele gostava e não conseguiu nem a grana que ele queria, tá ligado? Mas, mesmo assim, 100 milhões, muita coisa. O cara que comprou essa casa se chama Darren Metropoulos, que é um empresário de 32 anos e é filho de um magnata chamado Dan Metropoulos, que tem uma fortuna de $2,4 bilhões, segundo a revista Forbes. Então, tipo, o cara que comprou é um baita do magnata. E ele comprou a mansão porque ele mora na casa do lado. Então ele queria juntar a mansão com a casa. Só que no contrato tava lá que a mansão Playboy só deixaria de ser do jeito que ela era quando o ref morresse. Porque ele não queria nunca ver a mansão sendo desfeita. Porque a mansão era a vida dele. E, inclusive ele pediu pra morar dentro da casa. E o Dan falou: beleza, você pode morar na casa, só que todo mês você tem que me pagar $1 milhão. E o ref aceitou. Você pagaria $1 milhão pra morar na mansão Playboy? Sem as mulheres. Não, né? Fica fazendo sozinho. Então ele morreu aos 91 anos em 2017. E ele foi enterrado, como eu disse, ao lado de Marilyn Monroe, que era a mulher da vida dele. Esse cara, ele fez uma indústria ficar muito grande, muito forte, muito conhecida. Hoje ela é muito questionada por conta do pornô, que não é o caso dele, né? Ele não faz o pornô, mas ele faz o nu. Ele mexe com o nu, mas não necessariamente tem o sexo. Mas tem também a parte dos vídeos, essas coisas. Então, tipo assim, ele foi num mundo que hoje em dia tá sendo muito contestado e muito criticado. Mas, como eu disse, ele mexeu muito na cultura e na época foi natural. E, consequentemente, a gente acabou consumindo isso durante um bom tempo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação. Até a próxima. É nóis.